Senhor Jesus. Quem quer ouvir a voz do Papai do Céu? Eu também quero. Quem já sentiu a presença de Papai do Céu? Glória a Deus. Olha, se você não tivesse sentido, não tem problema, porque a Bíblia diz que nós vivemos do que cremos, não do que sentimos. Mas Ele é tão bom que ainda nos dá o privilégio de sentirmos a sua presença. Amém ou não amém? Abre a palavra de Deus, hoje é quarta-feira, estamos estudando a sua palavra. Toda quarta-feira estamos estudando, semana passada não deu tempo de terminar. E hoje vamos terminar sim. Capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Para você que está pela primeira vez, todos aqui estão autorizados. Se conversar abobrinha, alguém vai dizer assim: eu te repreendo em nome de Jesus. Não é? Aqui não é assim? Você pode conversar bem muito, e a conversa no nosso meio é glória a Deus e aleluia. Diga assim: glória a Deus e aleluia. Só para ensaiar: glória a Deus e aleluia. Eu não tenho como falar glória a Deus e aleluia e não lembrar da irmã que o Senhor levou para si, mas que muito nos abençoou com a sua presença lá em Primitivo de Miranda. Abre capítulo 16, e eu vou fazer uma leitura do versículo 16 em diante. Atos capítulo 16, do versículo 16 em diante. Paulo e Silas na prisão. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, diga assim, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Na mesma hora,
da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: soltem estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que vocês e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Diga assim: vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não! Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, aos quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhe que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Amém ou não amém? Quem não leu nenhum pedaço de Bíblia esta semana, lê um bocado agora. Amém ou não amém? Isso não é desculpa para você ser preguiçoso. Amém ou não amém? Meus amores, não foi por acaso, creio eu, que o Senhor nos convocou no domingo para na quarta-feira fazer 1 hora de adoração a Deus. Eu estava ali quando o Espírito Santo me dirigiu a tomar a decisão de na quarta-feira, que normalmente é 25, 30 minutos de adoração, de louvor, a adorar 1 hora. Eu não tinha percebido qual era a intenção do Espírito, pois nós estudamos o capítulo 16 semana passada e paramos exatamente antes do texto que fala da adoração de Paulo e Silas. Era Deus querendo dizer assim: eu quero ensinar a minha igreja a me adorar em espírito e em verdade. Eu quero ensinar a minha noiva que não importa as circunstâncias, não importa o momento em que esteja vivendo, não importa o que esteja acontecendo, importa que eu quero que a minha noiva, a minha igreja, o meu povo, a minha filha, o meu filho, me adorem em espírito e em verdade. E quando eu fui meditar nessa palavra, um texto por demais conhecido, encontrei tanta coisa que eu digo: meu Deus, eu nunca vi isso. Esse texto foi escrito por Lucas. Diga assim: Lucas. Muitas pessoas novas na fé pensam que foi escrito por Atos, e Atos não é o nome de ninguém. Atos literalmente significa os atos, as atitudes, as ações de alguém. Na época que foram escolher os nomes a dar, ou perceber os nomes que mais se enquadrava, mais se encaixava para cada livro, cada texto bíblico, entre eles tiveram 2 nomes muito disputados. Um deles era Atos dos Apóstolos, outro deles Atos do Espírito Santo, porque de fato tudo que acontece na vida de um crente que glorifica o nome de Deus, que opera milagre, maravilha, é oriunda pelo Espírito Santo. A palavra diz que o Espírito Santo vem senão para nos fazer, nos dirigir, nos ensinar a glorificar o nome do Filho. O Filho veio para glorificar o nome do Pai, e o Espírito Santo, o segundo, o outro Consolador, quando Jesus subiu, veio para glorificar o nome do Filho. Amém ou não amém? Sendo assim, o homem que escreveu este livro, diferentemente de Mateus, Marcos, Lucas, aliás, João é conhecido como um homem indouto, um homem que não tinha muita cultura, um homem que era pescador, desde aquela época até a época de hoje. Quem conhece pescador doutor aqui? É muito raro, a não ser que seja pesca esportiva, muito bem. É assim ou não é?
Normalmente, quando o texto bíblico fala iletrado, fala que dá uma conotação de analfabético, não entendia a letra, não lia. E se lesse, lia muito mais ou menos. Eu me lembro que quando eu trabalhava na delegacia, isso há 15, há 17, 18 anos atrás, há muito tempo atrás, trabalhava na delegacia e de vez em quando vinha alguém prestar queixa, algum senhor do sítio, e eu perguntava assim, o senhor assina? Ele dizia, sim meu filho, eu assino. Aí eu ia pegar a caneta, quando eu chegava, dava a caneta, ele dizia, não, eu assino com o dedo. Eu disse, sim senhor, entendi. Aí eu ia, voltava lá, pegava a esponjinha, ele metia o dedo, e quando ele dava o dedão assim, constrangido, eu dizia, parabéns, muito bom, você é uma bênção, tal. Motivava ele, porque dizer que não sabe escrever nos tempos de hoje é constrangedor para muita gente. É assim ou não é? Já basta o constrangimento de não saber escrever, ainda mais de alguém ficar julgando a pessoa. E Pedro e João, nós sabemos que era chamado de indouto. Só que Pedro, aquele conhecido como indouto, cheio do Espírito Santo, escreveu a primeira, ou pelo menos citou, se não escreveu de punho, a primeira epístola de Pedro, a segunda epístola de Pedro. João, chamado indouto ou analfabeto, ou o que você queira pensar, um homem que não tinha muita cultura, quando cheio do Espírito Santo, escreveu o Evangelho de João, a primeira epístola de João, a segunda epístola de João, a terceira epístola de João, e para terminar e tampar com barro, ainda escreveu a Revelação, escreveu Apocalipse de João. E o homem que é conhecido como um homem sem muita cultura, mas cheio do Espírito Santo, começa o Evangelho de João dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus e habitou no meio. Um texto poético, fazendo referência ao primeiro capítulo de Gênesis, que diz, no princípio era Deus. No princípio, e criou Deus os céus e a terra, no princípio. Um homem que, se fosse esperar dele de forma intelectual, não tinha muita coisa a ofertar. Só que a palavra de Deus nos garante que Deus pouco olha para algo humano que tem em nós. Porque tudo que Ele olha para nós, em humano, Ele vê coisa ruim. Agora, quando o Seu Espírito vem em nós, Ele transforma toda maldição em bênção. Ele transforma toda falta em sobra. Aquilo que falta em mim e você para agradar a Deus, quando Ele vem, tem de sobra, transbordante, sacudido. É necessário entender que Atos dos Apóstolos só está escrito porque o Espírito Santo quis que isso fosse feito e o Espírito Santo manifestou-se na vida deles. Assim como Deus utiliza analfabeto para operar no seu reino, Deus usa um homem chamado Lucas, diga assim, Lucas. Lucas, por sua vez, um médico. É a disparidade do analfabeto para um médico. Nos dias de hoje, principalmente, não importa qual seja a crise, não importa qual seja a situação no país, se o cara é médico, ele ainda ganha muito bem. É assim ou não é? Ele vive muito bem. E Lucas não conviveu com Jesus. Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele escreveu, e se você começar a ler, você vai perceber como é que é. E se você ler o Evangelho de Lucas, você percebe no original uma leitura, uma linguagem muito erudita. Lucas tem um propósito nos evangelhos, mostrar Jesus como homem. E não por acaso ele escreveu também o livro de Atos, que mostra as atitudes, os atos do Espírito Santo na vida ou através da vida dos homens. E o motivo pelo qual estamos estudando Atos dos Apóstolos é para que a minha fé e a sua fé aumente ao ponto de que você creia que assim como Ele salvou, curou e batizou com o Espírito Santo no princípio da igreja, Ele ainda nos dias de hoje salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Quem crê nisso? E nós vamos estudando vários capítulos até chegar no 16, no dia de hoje.
na noite de hoje, onde o apóstolo Paulo, chegando em Filipos, ele, passando por aquela região, encontra uma casa, um lugar de oração. E o texto começa a falar que ele se separava um pouco para orar, que ele, junto com Silas, sempre ia orar. O texto, por parte aqui, revela que o evangelista Lucas estava, pelo menos, acompanhando, porque tem hora que ele diz assim, ó, no versículo 37, não, desculpa, não estou encontrando aqui agora. Tem uma hora que ele fala nós, e o texto nós, a palavra nós inclui ele naquela caminhada, inclui ele naquela jornada, ou seja, Silas, Paulo, Lucas e outros discípulos estavam naquela região. E por duas vezes o evangelista Lucas se coloca na situação, como que ele diz assim, eu estava lá, eu vi aqui, eu fui testemunha ocular. É como se Lucas fosse de fato um discípulo de Paulo, e assim a história mostra que Lucas conhecia Paulo, aprendia com Paulo, escrevia as coisas que Paulo falava e fazia. Só que nesse caso, a Bíblia diz que Paulo e Silas, quando passaram no centro da cidade, tinha uma mulher, diga assim, uma mulher escrava. Aquela mulher tinha 2 escravidões. Ela era escrava 2 vezes. Ela é escrava porque ela era serva de senhores que haviam comprado ela, quer dizer. Ela servia como escrava de homens. Só que além disso, ela também era escrava do diabo. Eram 2 senhores malignos, 2 senhores maus, 2 tipos de senhores. Um senhor humano, ou senhores humanos, que ela tinha vários donos. E outro, um senhor espiritual. A Bíblia diz, o Deus deste século, com D minúsculo, o diabo, escravizava a vida daquela mulher. Só que quando Paulo e Silas chegam, durante vários dias ele passava com Silas para ir ao lugar de oração, e aquele espírito maligno bradava na boca daquela mulher e dizia assim, ó, estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Veja que interessante. Ela mentiu? Sim ou não? Sim ou não? Diga assim, não. O diabo mentiu, sim ou não? Não. A gente encontra o diabo falando a verdade, irmão. O pai da mentira falando a verdade. Quando você vê o diabo falando a verdade, tenha certeza, uma má intenção por trás existe. A Bíblia diz que ele é mentiroso desde o princípio. Por isso ele é o pai da mentira. Paulo e Silas estavam ainda ali a anunciar a salvação no nome de Jesus de Nazaré. Quando ele passava, a mulher cheia de cão gritava, ei, pessoal, aqueles 2 ali, ó, eles são servos do Deus Altíssimo, eles estão anunciando a salvação. Passa um dia, passa 2, passa 3, e todo santo dia, aquele demônio falava na boca daquela mulher. Só que os seus senhores tinham lucro com aquilo. A Bíblia diz que aqueles homens ganhavam muito dinheiro, porque ela era usada, como existe nos dias de hoje, com espírito de adivinhação. Quando alguém dizia assim, adivinha quem fez isso e isso, aí você responde assim, eu não adivinho nada, que eu não tenho espírito de adivinhação. Amém ou não amém? Diga assim, eu não adivinho nada. Sou crente. Aquele espírito de adivinhação, e a Bíblia não revela se de fato era verdade o que ela revelava. Só que existia a crença naquilo. Ainda nos dias de hoje, o mesmo espírito que operava naquela mulher, opera nos dias de hoje,
Só que com um nome mais simpático, chamado de simpatia, já viu? Onde pessoas colocam a borra de café. Não é assim? Vão na cartomante. Aquelas mulheres que leem as mãos. Eu me lembro que eu tive experiências com mulheres assim. Ali na frente do 3 de agosto, de vez em quando, Edson, tinha umas mulheres com aquela saia rodando, não tem aquelas saias? Chamada de cigana, quem sabe o que é cigana? E aquelas mulheres usavam aquela roupinha assim, o cabelo encaracolado, um batom bem grandão assim, bem passado, vermelhão na boca. Era ou não era? Umas argolas, que vai no ombro assim. Uma saia rodada e ficava lá, um montinho de mulher. E eu me lembro que eu desci no trepa-bode, que é uma escada que tem ali perto do 3 de agosto. Quem é de Vitória de Santo Antão vai entender. Quem é de fora vai ficar viajando na maionese. Aí, eu me lembro que eu estava no 3 de agosto, na época que tinha autoridade, diga assim, tinha ordem. Porque hoje tudo é cheio de pantinho, né? Se a gente disser, rapaz, não faço não, se rapaz quer mandar em mim, é? Na minha época, na época do colégio 3 de agosto, era público. Eu me lembro de voltar para casa, porque chegava na porta, a camisa era da farda, a calça era vermelha, o sapato era preto, a meia tinha que ser branca. A meia estava molhada, eu botei uma meia encardida. Chegava na porta, levantava a calça. Aí dizia, para casa. Mas minha mãe vai bater em mim, isso que é apanho dobrado. Quem mandou não cuidar da meia? Para casa. Tinha ordem. Só que tinha ordem dali para dentro, dali para fora. Era a cachaça do povo, era a bebida, era a droga, e era a cigana na porta. Um dia eu desci até para bode. Quando eu cheguei embaixo, uma mulher chegou para mim e avançou. E eu sempre fui assim, comunicativo, gosto de falar com todo mundo. Não gosto de ficar falando mal de ninguém. Gosto de falar bem. Se eu não puder falar bem, eu também não falo, porque eu não vou estar mentindo. Mas ficar falando mal, nem tratar mal, muito menos. Silene, a mulher parou na minha frente assim, de supetão, eu digo, opa. Aí ela fez, aí pegou a minha mão e disse, eu posso ler o seu futuro? Aí eu disse, oxe, eu não era crente, eu não tinha entregado a minha vida a Jesus, mas eu conhecia a palavra, eu fui criado na igreja. Por isso é importante trazer criança para a igreja. Ah, mas ela não entende, não importa se ela entende, o que importa é que ela está encontrando o caminho, amém ou não amém? Ela está fazendo barulho, deixa eu fazer barulho. Depois o barulho vai ser glória a Deus e aleluia dela. Aí, eu fiquei naquela, não, precisa não, mulher. Não, moça, precisa não. Ela, não, venha cá. Não, precisa não. É de graça, olha o cão. Esse negócio de graça, já viu? Na internet só que tem workshop, não sei o que, 100% gratuito. No final, o fumo. Já viu? De graça, irmão. Nem injeção na testa presta. Só o evangelho pode e deve ser anunciado de graça. Se alguém cobrar você para pregar o evangelho, corra, que esse evangelho deve estar deturpado. O evangelho verdadeiro, a Bíblia diz, se recebeu de graça, entregue, dê de graça. De graça recebeste, de graça dê. Amém ou não amém? Pare de ficar sustentando esse povo que fica cobrando para pregar o evangelho. Se tem alguém que cobra, é porque tem alguém que paga. Os dois são cabra safado. Amém ou não amém? Não se escandalize, é só a verdade. Aí eu desci, a mulher pegou, aí ficou naquela, vai, não vai, vai, não vai. Eu, como sempre, um bocó assim, não querendo desagradar ninguém. E às vezes eu sofro por isso, que eu não quero desagradar. A mulher pegou minha mãe e ficou. Olhar para mim. Nisso vai dando uma aflição, irmão. Olha, quem não crê, começa a crer. Aí começou. Aí ela olhou, ela fitou os olhos nos meus olhos assim e disse, vejo aqui, ó. Eu disse, onde? Aqui, ó. Que tu não serás feliz no amor. Falou profeticamente ela. Do futuro, né? E eu criei. Porque é danado para uma coisa ruim a gente acreditar. É assim ou não é?
As promessas que Deus nos faz boas, nós ficamos, será que é, será que não é? Mas qualquer conversa maligna, a gente diz, rapaz, é. Não é não? E se não é, vai ser. A gente tem a fé, ao contrário, é muito elevada. Fé, ao contrário, é incredulidade. Ou seja, a gente crê nas desgraças, mas não tem a mesma fé para crer nas promessas de Deus, nas bênçãos de Deus. E aquela mulher falou, todo o relacionamento que eu tinha acabava. E teve um que acabou no dia que eu fiz 1 ano de namoro. Para afirmar a crença de que aquela mulher estava certa. Tu não serás feliz no amor. Sempre uma palavra ruim. Até que um dia, o mesmo Deus que falou e viveu na vida daqueles apóstolos, disse a mim, a tua esposa está pronta e quem vai te entregar sou eu. E eu não sei se eu a amo mais, se ela me ama mais. Sei de uma coisa, tem amor de sobra. Amém ou não amém? Eu, se fosse você, dizia à sua esposa, seu marido, eu te amo. Tu faz raiva, mas eu amo. A minha esposa tem um negócio que ela diz assim sempre. Ela aprendeu e ela multiplica. Coisa boa a gente multiplica. Ela sempre diz assim a mim, eu nunca vou me separar de você. E eu digo, eu também não. Amém. Porque a primeira coisa que o diabo faz é usar a minha boca e a tua boca, como usar a boca daquela mulher, para proferir palavras malignas de separação, de morte, de divórcio, de coisa ruim. A tua boca, ela tem o poder de dar vida e de dar morte. Ela tem jorrado vida ou tem jorrado morte? Vai dar errado, não vai dar, vai perder, vai acabar, eu não consigo, eu não posso. É uma cantada de galo maligna. Eu me lembro que um dia um pastor chamado Josué Gonçalves, pregando em Vitória, ele citou esse exemplo. Ele disse que também, porque irmão, pastor também tem problema. A diferença é que pastor sabe quem ele é e sabe quem é seu Deus. Com problema ou sem problema, ele está na igreja adorando a Deus e empregando a palavra dele. Com alegria ou sem alegria, ele está fazendo a vontade de Deus. Com tristeza ou desamor, ele está dizendo, o Senhor é meu Senhor, o Senhor é meu Salvador. Ele vai fazer, ele prometeu, ele cumpre. Tem dia, irmão, que não dá vontade nem de vir para a igreja, irmão. Espantinho de crente que, olha... Mas a gente está aqui. Sabe por quê? Porque a gente sabe quem foi que chamou. E a gente vem aqui para trazer remédio. A palavra de Deus, ela é cura, ela é remédio para a minha alma e para a tua alma. Não tem pantinho que não caia por terra com a palavra de Deus. Aí Josué Gonçalves, um dia muito atribulado, saiu de casa perturbado, acalmou na cabeça, porque tem ovelha. Meu Deus do céu. Olha, eu não lembro um dia que uma ovelha ligou para mim e não precisa ligar, só porque eu estou falando isso. Eu não lembro um dia que ligou para dizer assim, pastor, isso é uma bênção na minha vida. Não lembro não. Não lembro não. Agora, falar mal de mim, de pastor Toninho, do pastor de qualquer igreja, ai, pouca de Satanás para ser usada. Falar mal da mulher do pastor. Falar mal do músico. Amém ou não amém? É só o que tem. Agora dizer assim, rapaz, tu é uma benção, viu? Você lembra de algum dia que alguém veio para você assim, rapaz, galera do louvor, Deus te usou para a minha vida. Tu és uma bênção na minha vida. Essa noite eu vou passar a madrugada todinha orando pela tua vida. Você lembra desse dia? Sabe por que eu nunca lembro? Porque nunca teve. Não tem não, irmão. A gente é feito delegado, o povo vai lá porque está com bronca. Nunca vi alguém acordar assim, eu vou lá na delegacia hoje levar flores para o delegado. Tem não esse negócio não. Mesma coisa é o pastor. Mas ele sabe a quem ele chama, né? Assim, amém ou não amém? Aí Josué Gonçalves saiu numa bronca, a cabeça fervilhando, vontade de chutar o pau na barraca, problema em casa, problema na igreja, problema na família, problema em tudo que é canto. Quando ele sai, que chega no centro da cidade, uma mulher dessa, com a saia, com o brinco, com a argola, com tudo, outra cigana. Para ele assim, e diz, moço, deixa eu ler tua mão. Ele disse, não, o pastor Josué Gonçalves, uma referência dos pregadores, ensina pregador.
Naquela hora, atribulado, a mente fervulhando, ele deixou a mulher pegar a mão dele, ó. E parece que é o mesmo demônio. Pegou na mão assim, ó. E começou. Só que quando mais demora, você sabe o que acontece, né? Aí ficou olhando para a cara dele e olhando para aqui, ó. Olhando para a cara dele e olhando para a mão. Irmão, quando isso acontece, ele começa a ficar tribulado. Porque a Bíblia diz que em meio à opressão, até o sábio fica como tolo. Se você já foi oprimido alguma vez, você vai ver você tomar atitudes bizarras por causa de opressão. Nunca seja o opressor na vida de ninguém. É maldito aquele que é usado como opressor, que oprime o marido, que oprime a esposa, oprime o pastor, oprime a ovelha, oprime a mãe e o pai. Seja um solucionador, seja um ajudador, seja uma bênção, nunca um opressor na vida de ninguém. Nunca. Nunca. Porque quem oprime, de imediato se coloca na posição de inimigo de Deus. E ele estava oprimido. A mulher olhou para ele assim e disse: moço, eu tenho 30 anos que eu leio o futuro das pessoas, que eu leio as mãos das pessoas, e nunca aconteceu. Ele disse: pelo amor de Deus, tu está vendo o quê? Ele já estava entregue já estava acreditando tudo. Diga logo. Ela disse: nunca vi isso. O quê? Eu não estou conseguindo ler a tua mão, o teu futuro na tua mão. Aí ele disse: meu Deus. E ela dizia: eu nunca vi isso. E se ele estava atribulado, mais atribulado ele ficou. Mas na mesma hora ele parou, e uma voz que não falou de fora, falou de dentro, a voz do Espírito Santo, aquele que mora dentro de nós, aquele que quando alguém nos oprime, não nos abandona, não se afasta, ele está dentro. Ele diz: eu não te deixarei, não te desampararei, estarei convosco todos os dias. Ele nunca prometeu que não teria problema, mas ele prometeu: eu não te deixarei em meus problemas. A Bíblia diz que ele contou no testemunho que o Espírito Santo disse dentro assim: Josué, sabe por que ela não conseguiu ler o teu futuro nas tuas mãos? Ele disse: não! O Espírito Santo falou: porque o teu futuro não está nas tuas mãos, o teu futuro está nas minhas mãos. Quando você entregou a sua vida a Cristo, o teu futuro, o teu presente, o teu passado, tudo foi entregue a Ele. Está com Ele, confia nele, não anseia a não ser nele. Espírito de adivinhação pairava naquela época, e as pessoas pagavam por isso. É o cúmulo da ansiedade, pagar para querer saber o que tem na frente. E eu quero lhe dizer, se você é uma pessoa que vive ansiosa, já diz o pastor Neil Barreto, ansiedade é a maneira inconsciente de dizer a Deus que Ele está atrasado. Quantas vezes está gritando assim: cadê o Senhor? O Senhor está atrasado, sem abrir a boca para dizer nada, só com a tua ansiedade. Você está gritando na alma: o Senhor está atrasado. E Deus nunca se atrasa, nem se antecipa. Ele é dono da hora, Ele chega na hora certa. Amém ou não amém? E aquela mulher gritava, dizendo: estes homens são varões de Deus, eles vão pregar a salvação. Irmão, é loucura, irmão. O diabo dizendo: ei, olha bem isso aí, é de Deus isso aí. É de Deus, viu? Ó, eita crente danado, esse é crente. Na moral, se fosse no dia de hoje, pastor passasse, o diabo falasse lá, se não tivesse ligado no céu, quando o diabo falasse: esse varão é de Deus, o crente fazia: aleluia, rabacandarabaçai. Não era? Não, porque o diabo falava lá e o crente respondia aqui. Eis que o Senhor fala na tua boca. É o Senhor mesmo. O Senhor conhece minúsculo, o cão, o teu Senhor. Porque a gente é danado para aceitar elogio. Cuidado para os elogios que tu não está recebendo no trabalho, não seja o cão falando na boca.
Amém ou não amém? Tem elogio que diz assim, tu tá linda hoje. A princesa, saudade de você. Menino, como você está? Quem está ligado no Espírito sabe discernir. A Bíblia diz que quem é carnal não discerne nada. Agora, quem é espiritual, de tudo discerne e de ninguém é discernido. Paulo passou uma vez, o diabo falou, ele ficou calado. Passou outra vez, passou outro dia. Aí o texto fala, finalmente. É como se Lucas, que escreveu, já estava esperando Paulo tomar uma atitude. Porque ele fala, até que enfim, finalmente, Paulo fez alguma coisa. Isso me faz entender que às vezes é necessário calar-se e esperar o tempo certo para dizer e fazer o que tem que ser feito. Paulo virou para aquela mulher, diante de todo mundo, e disse, não a mulher, Paulo não falou com a mulher. É outra coisa que o texto nos ensina. O texto fala que Paulo olhou para o diabo, para o demônio que estava lá, disse, espírito de adivinhação. O nome dela não era espírito nem adivinhação, o nome dela. A Bíblia não diz o nome da mulher. Paulo não se comunicou com a mulher. E é outra coisa que acontece com crente carnal. As coisas acontecem, pessoas são usadas e crente se intriga de pessoas. Discute com pessoas. Ei, a Bíblia diz, não é contra sangue, nem é contra a carne. O teu problema é com potestades do ar, com hostes malignas. Em vez de ficar no Facebook, no Instagram, mandando indireta, né? Indireta. É assim, não sei o que. Irmão, vai crescer na fé, vai amadurecer. Em vez de mandar coisa no ar, bota o joelho no chão e diz, Jesus, vai lá. E o pior, tem gente que fala com Deus usando o Instagram. Já viu? Senhor, escuta a minha oração. Pelo amor de Deus, irmão. É o cúmulo da meninice. Ele disse, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, e o Deus que ouve em secreto vai te responder até que seja publicamente. Deixa Deus te responder publicamente, mas não pede nada a Deus publicamente. Para de reclamar, murmurar. Às vezes eu vejo no Instagram, dá vontade de vomitar. Eu digo, eu sou podre, pecador. Imagina Deus. Meu Deus. Porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Amém ou não amém? Se você é uma pessoa que para analisar o teu Instagram, não sai daqui hoje para ficar vendo o Instagram dos outros, não. Vai ver o teu. Se dependesse do teu Instagram para alguém conhecer o amor de Deus, ia conhecer o quê? O teu egoísmo, a tua meninice, a tua falsidade, a tua hipocrisia, a tua e a minha, tá? Eu estou falando, amém ou não amém? Para que você não pense que eu estou, porque eu estou apontando aqui, mas tem 3 aqui para mim. Amém ou não amém? Paulo chegou e disse, ei, espírito de adivinhação, espírito maligno, saia dela agora, no nome do Senhor Jesus. Irmão, eu fui no Paraguai. Lá eles falam Jesus na língua deles. E sabe o que acontece? O diabo obedece. Eu fui na Argentina. Lá eles falam Jesus na língua deles. E sabe o que acontece? Diga assim, o diabo obedece. Pode ir no Japão, pode ir em qualquer lugar, em qualquer região do mundo, em qualquer lugar da atmosfera. O nome de Jesus é o nome sobre todo nome. A Bíblia diz que haverá um dia que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Só que uma coisa é o nome de Jesus daqui para fora, outra coisa é o nome de Jesus daqui para fora. O mesmo Paulo
Estava acostumado a mandar demônio para fora. Um dia Paulo expulsou uns demônios e tinha uns caras religiosos que estavam ali só vendo como é que funcionava. Porque tem gente que vem para a igreja só para ver como é lá. Será que o povo lá é crente mesmo, a parede é preta? Não é não? Será que lá é a palavra que eles pregam mesmo? Ou é heresia só? Tem umas heresias de vez em quando. Amém ou não amém? A maior heresia é achar que sempre está certo. Quando eu erro, é heresia para alguém. Amém ou não amém? Aí Paulo chegou, expulsou um demônio, de repente, os caras viram Paulo expulsando e disseram, eita, é bom, gostei desse negócio aí. Gostei. Aí apareceu outro demônio. Aí foi os caras, os amigos se reuniram, rapaz, bora lá. Chegaram no cara endemoniado, disse assim, ei, eu te ordeno, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai! O demônio olhou assim e fez, oxe, mas menino, eu sei quem é Jesus, bem sei quem é Paulo, e tu, quem és? O texto fala que o pau foi tão grande, mas apanharam que saíram nu, cacete comeu no centro do demônio, um demônio sozinho, bate nesse povo todinho aqui, se não tiver dentro da vida, sabia disso? Eu sei o que eu estou falando. Não adianta você vir para a igreja e ficar feito lagartixa. E sair daqui e dizer assim, poxa, o pastor estava retado hoje. Estava não. Eu só quero que você pare de perder tempo de dizer que